Resolução da questão 42 da prova do ITA do ano 2021/2022, a prova de primeira fase. O enunciado diz o seguinte: considere um triângulo de vértices A, B e C, retângulo em B, seja R a reta determinada por A e C e seja O um ponto equidistante de A e C no mesmo lado que B com respeito a R. Sabendo que a medida do segmento AO é igual a 85, a medida do segmento AB é igual a 10 e a medida do segmento BC é igual a 24, temos que a distância de O a R é letra A 64, letra B 66, letra C 74, letra D 76 e letra E 84, ok? Então temos aí uma questão de geometria plana que envolve um triângulo retângulo. Observe que ele diz: considere um triângulo de vértices A, B e C, retângulo em B. Em seguida ele diz que tem uma reta que é determinada pelos pontos A e C e tem um ponto O que é equidistante dos pontos A e C, que fica no mesmo lado que B com respeito à reta R. Aí ele fornece as medidas dos segmentos AO, AB e BC e quer saber a distância do ponto O até a reta R. Então vamos à solução da questão propriamente dita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a figura correspondente ao enunciado, certo? Então, inicialmente, ele fala de um triângulo retângulo de vértices A e B, AB e C, retângulo no ponto B. Então, vamos construir aqui um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Então vamos fazer com cara de triângulo retângulo mais real possível. Pronto, esse vai ser o meu triângulo retângulo. Aí, como ele é retângulo em B, eu vou pôr o vértice B nessa posição aqui, certo? Vai ser retângulo em B. E aí eu vou dizer que o vértice A está aqui e aqui o vértice C. Aí qualquer coisa a gente muda a posição do A e do C, mas acho que colocando aqui está de bom tamanho, certo? O mais importante ali é que o vértice B, né, fique onde está o ângulo reto, pois ele diz que o triângulo é retângulo em B. Agora ele manda considerar uma reta R que é determinada por A e C. Ou seja, é a reta que contém a hipotenusa AC, certo? Eu só preciso, no caso aqui, prolongar um pouco. Eu só preciso aqui prolongar o lado AC para a direita e para a esquerda para que a gente enxergue essa reta. Então vamos fazer isso aqui de uma outra cor. Então, prolongando o lado AC tanto para a direita quanto para a esquerda, aí nesse caso aparece a reta R determinada por A e C. Então, de acordo com o enunciado, ele chama essa reta de R, ok? Ele considera também um ponto O equidistante de A e de C no mesmo lado que B com respeito a R. Ou seja, essa reta R, ela divide o plano em dois semiplanos, o semiplano que está abaixo dela e o semiplano acima, certo? Onde está o ponto B. Então o O, ele vai estar no mesmo lado que o B, isto é, no semiplano superior com relação a R. Só que o ponto O, ele diz que é equidistante de A e de C. Ora, um ponto que é equidistante das extremidades de um segmento é um ponto pertencente à mediatriz desse segmento de reta, certo? Porque a mediatriz de um segmento de reta, ela é o quê? Ela é o lugar geométrico formado por todos os pontos que são equidistantes das extremidades do segmento. Então, se O é um ponto equidistante de A e de C, o ponto O
é um desses pontos do lugar geométrico, certo? Isto é, o ponto O, ele tem que ficar sobre a mediatriz do segmento AC. Então, vamos aqui providenciar também a mediatriz do segmento AC. Mediatriz é uma reta que passa no ponto médio do segmento, formando o ângulo de 90 graus com esse segmento de reta. Então, aqui eu vou traçar a mediatriz do segmento AC, ok? E aí o ponto O, ele vai estar sobre essa mediatriz. Por quê? Porque todos os pontos sobre essa reta que eu acabei de traçar, eles são equidistantes de A e de C, ok? Então, em particular, o ponto O, o ponto que ele chama de O no enunciado, que é equidistante de A e de C, ele pertence à mediatriz desse segmento, ou seja, a essa reta que eu acabei de traçar. E a mediatriz, ela tem uma particularidade, ela é perpendicular ao segmento, certo? Isto é, ela forma ângulo de 90 com o segmento AC e, além disso, divide o segmento AC em duas partes iguais. Aí, para indicar que esse segmento foi dividido em duas partes iguais, eu vou marcar cada uma delas com dois tracinhos e vou indicar o ponto médio por M, ok? Então, o ponto O vai estar sobre essa reta vermelha, que é a mediatriz do segmento AC. E aí a conclusão disso foi pelo fato dele ter dito que o ponto O, ele é equidistante de A e de C. E aí ele tem que ficar sobre a mediatriz do segmento, porque a mediatriz é o conjunto de todos os pontos do plano que são equidistantes de A e de C, certo? Aí por isso que o ponto O pertence à mediatriz. Aí note que ele disse que o ponto O está do mesmo lado que B com respeito à reta R, portanto ele vai ficar exatamente no semiplano superior e não no inferior, porque ele poderia estar aqui embaixo também, certo? Já que a mediatriz, ela continua para baixo, tá? Mas aí a questão fala que ele está no mesmo lado que o B com relação a R, e ele quer que calcule a distância. Lá no enunciado ele pede para a gente calcular a distância do ponto O até a reta R, ok? E ele fornece também algumas medidas, né? A distância de A até O é 85, AB é 10 e BC é 24. Então, AB é 10, BC é 24. Vamos indicar essas medidas em azul. AB é 10, BC é 24. Aí ele fornece as medidas dos catetos. Com isso dá para a gente calcular o tamanho da hipotenusa. E ele fala também a medida de AO, né? AO é 85, ou seja, a distância do vértice A até o ponto O, a distância do vértice A até o ponto O, ele diz que é igual a 85. Eu vou indicar em azul também. Esse segmento aqui vai ser igual a 85. Então percebam que para calcular a distância do ponto O até a reta R, já que o segmento OM ele é perpendicular à reta R, então a distância vai ser a medida desse segmento OM, ok? Então a gente está interessado em calcular a distância do ponto O até o ponto M. Aí observe que ele é cateto do triângulo AOM, que é retângulo em M. Aí a gente já conhece o que dele? Conhece apenas a hipotenusa, que é a distância OA, certo? Cuidado aqui que 24 é a medida de BC e não de OM, ok? Deixa eu colocar esse 24 mais embaixo, para não pensar que é a medida do segmento OM. Então, 24 aqui é a medida do segmento BC. Então,
Note que para determinar OM, basta que a gente calcule a medida AM, certo? Mas AM é metade da hipotenusa do triângulo ABC. Então a primeira coisa que eu tenho que achar é a hipotenusa do triângulo ABC. Então, vamos escrever o seguinte: no triângulo ABC temos. Aí nesse triângulo a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? A gente está interessado na hipotenusa AC e tem o cateto AB e o cateto BC. Então a hipotenusa AC ao quadrado vai ser igual ao cateto AB ao quadrado mais o cateto BC elevado ao quadrado. Aí, como queremos AC ao quadrado vai ser 10 ao quadrado mais BC ao quadrado. BC é 24. Aí vai ficar 24 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser 24 ao quadrado é 576, 10 ao quadrado é 100. Então, vai dar 676, ou seja, AC elevado ao quadrado sendo 676, o valor de AC vai ser igual a 26. Então, a hipotenusa do triângulo ABC, ela mede 26. Na verdade, nem seria necessário fazer os cálculos, né? Porque um triângulo retângulo de catetos 10 e 24, ele é da família do pitagórico 5, 12 e 13. Aí quando eu pego 5, 12 e 13, multiplico por 2, dá exatamente 10, 24, e aí dobrando o 13 daria 26, que é a hipotenusa que a gente encontrou, ok? Aí vejam, se a hipotenusa vale 26 e o ponto M é médio, então cada metade dessa vai valer 13. Então aqui é 13 e aqui é 13 também. Então agora observe que para calcular OM é cateto do triângulo retângulo AMO, certo? Então a gente já tem o cateto AM, tem a hipotenusa AO, então basta calcular o cateto pelo teorema de Pitágoras, ok? Então, nesse caso, vamos aplicar Pitágoras no triângulo AMO. Então, agora no triângulo AMO, no triângulo retângulo AMO, temos. Aí, no caso, quem são os catetos? Os catetos são AM e OM, certo? Então, AM ao quadrado mais OM elevado ao quadrado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é a distância do ponto A até o ponto O, ok? Aí a M lá na figura é 13, então 13 ao quadrado mais OM ao quadrado, que é o que a gente quer, é a distância de O até M, e a O é 85, aí vai ficar 85 elevado ao quadrado. Aí nesse caso, 13 ao quadrado é 169, mais OM ao quadrado, isso igual a 85 ao quadrado. 8 vezes 9 dá 72, então vai dar 7.225. Então, isolando OM ao quadrado vai ser 7.225 menos 169. 9 para 15 dá 6, vai 1. 7 para 12, 5, vai 1. 2 para 2, 0, 7. Então, OM é 7.000 e OM ao quadrado é 7.056.
Aí isso quer dizer que o valor de OM é a raiz quadrada positiva de 7.056, que é igual a 84. Então, a distância do ponto O à reta R, que ele pede no enunciado, é igual a 84 unidades de comprimento. E aí, voltando no enunciado, 84 é o valor que se encontra na letra E, ok? Então, letra E é a alternativa correta da questão.